Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o exame mais básico de todos que eu digo profissional da área da saúde, pode solicitar para um paciente. Eu estou vindo numa série de vídeos onde eu falei sobre valores de referência, a importância de não usar eles como um valor absoluto, sobre a gente entender o que é realmente um valor de referência. Trouxe alguns exames falando sobre mensuração de qualidade de vida, de bem-estar, de energia vital. E hoje eu vou falar sobre o exame mais barato, mais básico, mas ao mesmo tempo muito eficiente na avaliação do paciente quando nós médicos temos uma capacidade de interpretá-lo. Vamos falar sobre o hemograma, aquele primeiro exame que faz parte da lista, né? Quando o médico vai pedir exames de sangue, o primeiro que ele bota ali é hemograma e que muitas vezes é subestimado, olhado apenas para ver se o paciente tem uma anemia ou não, mas que, como eu disse, sabendo interpretá-lo, a gente consegue tirar muita informação importante do nosso paciente. Antes disso, é importante falar um pouquinho sobre sangue, porque quando a gente fala de hemograma, né, é um exame que avalia muitas células do sangue. E o sangue, a gente aprende na faculdade, quando está estudando os tecidos, a gente está estudando histologia, a gente aprende que sangue é um tecido. Você sabia disso? Tecido sanguíneo. Sangue é um tecido. É um tecido líquido, mas é um tecido. O sangue é composto por água, que é o plasma, né? Tem o plasma do sangue, e composto por células sanguíneas, várias células sanguíneas. As mais importantes e que a gente vai abordar das células são as chamadas células vermelhas, as células brancas e as plaquetas, que é o que a gente vai estudar. Hoje a gente vai falar sobre células vermelhas, próximo vídeo a gente vai falar sobre as células brancas e plaquetas. Então, quando a gente fala sobre hemograma, intrinsecamente já vem aquele pensamento de que está tudo aqui, ó, né? Células vermelhas, brancas e plaquetas no exame. Ao pé da letra, o hemograma ele estaria se relacionando apenas a essa parte aqui, né? Porque quando eu quero falar sobre células brancas, eu chamo de leucograma, porque as células brancas são os leucócitos. E quando eu quero falar sobre plaqueta, eu chamo de plaquetograma. Então, hemograma, se eu escrever no pedido de exame do paciente que eu quero tudo isso, eu escrevo assim, ó, hemograma completo. Aí, ok, vai vir tudo isso daqui. Mas se eu falar simplesmente hemograma, eu estou me referindo aqui, então, às células vermelhas. E a gente vai falar sobre elas, né? Que fazem parte das células do tecido sanguíneo. Lembrando que sangue representa 8% do peso corporal, tá? Uma pessoa de 100 quilos, ela vai ter 8 quilos de sangue no corpo. Uma palavra importante da gente entender aqui, volemia. Volemia é o quanto de sangue esse paciente tem, né? Então a gente costuma falar aí que uma média da volemia de um paciente é uma média entre 5 e 5 litros e meio de sangue. Volemia de um paciente de 70 quilos é mais ou menos algo em torno de 5 litros e meio de sangue. Então olha a importância desses dados aqui, né? E a gente então vai trazer aqui como primeiro item para a gente falar do hemograma, nós vamos falar sobre as hemácias, ou também chamada de eritrócitos. Vamos entender por de onde é que sai esse nome eritrócitos, né? Olha só, eu posso chamar de células vermelhas
hemácias ou eritrócito, tudo igual, tá? Isso aqui a gente chama de eritrócito porque as hemácias, elas são produzidas, elas são estimuladas através de um processo chamado eritropoese. A eritropoese, ela é derivada de um hormônio chamado eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio que depende da função renal. Lá nos rins, nós produzimos a eritropoetina para fazer o processo de eritropoese, que é a maturação dos eritrócitos ou das hemácias, tá? Que são as células vermelhas. E o principal constituinte de uma hemácia é a hemoglobina. Então, olha só, a gente vai falar aqui de hemácias, hemoglobina e hematócrito. Os três primeiros itens a serem avaliados no nosso hemograma. Importante aqui falar de o porquê que a hemácia tem cor vermelha. Ela tem uma cor vermelha, é chamada de célula vermelha, por conta da hemoglobina. A hemoglobina, na verdade, ela era um reticulócito, era uma célula chamada de reticulócito, que tem mais ou menos 7 dias de tempo de vida e aí ela vai ser transformada numa hemoglobina. E a hemoglobina é onde é transportado o oxigênio, o O2. Olha só, o oxigênio, que é fonte vital para o organismo, para as células, será transportado através da hemoglobina, que é a principal constituinte de uma hemácia. Então é muito importante a gente ter uma quantidade de hemoglobina mínima, a gente vai falar de valores aqui, para o transporte do oxigênio. Olha que legal isso aqui, quando a célula ainda é um reticulócito, ela tem núcleo e tem mitocôndria, que a gente aqui já sabe o que é mitocôndria, né? Quem segue esse canal já ouviu falar de mitocôndria demais. Só que quando o reticulócito ele se transforma numa hemoglobina, ele perde o núcleo e a mitocôndria. Por que ele perde a mitocôndria? Porque se tiver mitocôndria na hemoglobina, a mitocôndria vai usar o oxigênio que na verdade ela não deve usar, ela só tem que transportar. Então, olha só, uma das células do corpo que não contém mitocôndria, e isso é muito raro, vai ser a hemoglobina. E casualmente isso acontece não ao acaso, isso acontece porque tem que ser. O corpo humano é todo lindo, é perfeito. Então a importância aqui, tá? E caso eu tenha uma hemoglobina chamada de hemoglobina hipocrômica, o que é uma hemoglobina hipocrômica? Ela tem uma pouca cor, hipocrômica, pouca cor. Eu tenho sempre que investigar níveis de ferro. Porque uma das causas da hemoglobina hipocrômica é a falta de ferro, mas isso não é a única causa. Porque a hemoglobina, ela precisa aqui de radical vinil, ferro, ácido propiônico, 2,3-difosfoglicerato. Tudo isso faz parte do constituinte, tá? Só que a função da 2,3-difosfoglicerato também depende de magnésio. Então, olha só, a gente já começa a colocar aqui, ó, falta de ferro e falta de magnésio podem estar comprometendo a função da hemoglobina. O que é um valor de hemoglobina adequado para homens? Homens de 14 a 16,5. Para mulheres, 13,5 até 15,5. Ó, aqui a gente já tem os valores ideais de hemoglobina, tá? E olha que bacana, tendo o valor de hemoglobina, eu posso calcular o valor do hematócrito. Porque o que é o hematócrito? O hematócrito, ele vai ser o quanto do meu sangue é célula. Quanto do meu sangue é célula. Mais ou menos aqui, ó, vamos pensar o seguinte, eu pego um tubinho de ensaio e eu coloco aqui dentro sangue. E eu deixo esse sangue precipitar. E aí eu vou ver o seguinte, ó, o que ficou aqui para baixo é célula.
e o que ficou aqui para cima é o plasma, é a água do sangue. E aí eu vou ver quantos por cento do meu sangue é célula. E isso aí será, então, o valor do meu hematócrito. Por isso que o resultado do hematócrito é sempre em percentual. O que a gente estima? A gente estima que o hematócrito seja 3 vezes o valor da hemoglobina. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, uma hemoglobina de 14, tá? A hemoglobina é 14. Quanto é que é 3 vezes 14? Vamos ver, 30, 3 vezes 4, 12, 42. É isso? 14? Não, 40, isso, 42. Então aqui, ó, se eu tenho uma hemoglobina de 14, eu vou esperar ter um hematócrito de 42, tá? Tá ficando claro? Isso aqui é uma relação considerada uma relação normal e saudável. Isso a gente vai chamar de um hematócrito normoconcentrado, tá? Normoconcentrado e concentração igual. Só que se eu tiver um hematócrito maior do que 3 vezes a hemoglobina, vamos supor que aqui eu tenho então 14 de hemoglobina e eu tenho um hematócrito de 48. O que eu vou ter aqui? Eu vou chamar isso de hemoconcentrado, tá? E o hemoconcentrado está ligado à desidratação. Paciente desidratado. É uma forma de descobrir se o paciente, por exemplo, está tomando a quantidade de água correta. O paciente que toma pouca água é um paciente que vai ter um hematócrito maior, tá? Existem outras coisas aqui que vão levar a um hematócrito maior. Por exemplo, a inflamação. Um paciente muito inflamado, você mede lá assim, ó, proteína C reativa dele está alta, ferritina dele está 600, fibrinogênio 450, vai deixar esse paciente hemoconcentrado. Outra coisa, uso de esteroides, a pessoa está fazendo uma reposição de testosterona, ela pode ficar hemoconcentrada. São situações que a gente vai encontrar uma alteração, tá? Aqui, quando começa a ficar muito hemoconcentrado, por exemplo, passou de 50 de hematócrito. O que significa um paciente com 50 de hematócrito, 50% de hematócrito? Significa que ele tem 50% do seu sangue é sólido, né? São células. Começa a ficar muito sólido, aumenta o risco de quê? De trombose, aumenta o risco de entupimento de alguma artéria. Passou de 50%, primeiro, a gente tem que avaliar, entender o que está acontecendo com esse paciente, mas é interessante fazer um procedimento de doação de sangue, ou se o paciente não pode doar sangue, a gente chama de flebotomia. Tira um pouco de sangue do paciente, 300, 400 ml de sangue, para fazer com que isso aqui caia para uns 46, 45%, entendeu? Então essa foi uma situação, né, de hemoconcentração. Mas eu também posso ter o que eu chamo de hemodiluído, que é o contrário, é quando o hematócrito é menor do que 3 vezes a hemoglobina, né? Por exemplo, mantendo aqui o mesmo exemplo de uma hemoglobina de 14, eu posso ter um hematócrito de 38. Ó, 38. O que eu tenho que pensar aqui? Agora eu não penso mais em desidratado, eu penso em muita água no corpo, um paciente com retenção. O que ele pode estar fazendo? Ou ele pode estar comendo muito sal, ou às vezes uma mulher menstruada. É super comum quando a mulher está no período menstrual e ela faz essa coleta de sangue, ela fica mais inchada, mais retida. Aí eu posso ter uma paciente que vai ter um hematócrito menor do que o cálculo que eu expliquei aqui, que seria 3 vezes a hemoglobina. Porém, essa relação, essa avaliação que eu estou fazendo aqui, ela só é possível de ser feita quando eu tenho um VCM normal. Eu tenho que ter um VCM normal, senão cai por terra tudo isso que eu estava explicando para vocês, tá? Vamos entender o que é VCM. Ou volume corpuscular médio. A gente vai, ó, volume corpuscular médio.
é o volume da hemácia, tá? É o volume da hemácia. A hemácia, ela começa sendo uma célula que chama de pré-eritroblasto. Ó, toda hemácia um dia foi um pré-eritroblasto, tá? Para chegar em hemácia começou aqui. E o pré-eritroblasto, ele vai sofrendo modificações celulares até chegar em hemácia. Para ele chegar na hemácia e ter o tamanho correto, duas vitaminas são extremamente importantes aqui. A vitamina B9 e a vitamina B12, tá? Principalmente aqui a B12. Lembrando que a vitamina B9, o ácido fólico, tem que ser na forma ativa aqui, o ácido folínico, né? E a B12 tem que ser a metilcobalamina. O corpo tem que ter capacidade de estar usando a forma ativa dessas vitaminas. Se eu tenho vitamina B12 baixa, o que vai acontecer? O pré-eritroblasto, ele vai jogar uma célula, uma hemácia grande no sangue, tá? Então eu vou olhar lá no exame de hemograma e vou encontrar o que a gente chama de macrocitose. Olha o nome. Macrocitose significa hemácias grandes, tá? Se a hemácia está grande, é porque faltou vitamina B9 e B12. Se eu encontrar hemácias pequenininhas, que eu vou chamar de microcitose, significa pouco ferro. Olha que começa a ficar, clarear aqui a mente, né? Faltou B9 e B12, eu vou encontrar um volume corpuscular médio grande, um VCM aumentado. Se eu tiver um VCM baixinho, é a microcitose. Aí vai lá e olha ferro. Macrocitose, deficiência de B9 e B12. Aí o que pode acontecer? Às vezes você olha no sangue, a B12 do paciente pode estar boa, está lá em 800. Aí você tem que pedir o ácido metilmalônico, que é quem vai tirar a prova real, para dizer se essa B12 que está no sangue, ela é uma B12 funcional ou não. Porque eu posso ter uma B12 no sangue que parece que está boa e não é funcional. Aí eu vou encontrar um exame de macrocitose. Tá ficando claro? E o VCM eu tenho aqui como valor para homens e mulheres de 86 a 92. Esse é um VCM considerado normal, é o valor de referência ideal. E eu tenho também como usar aqui outro marcador do hemograma, que é o RDW. O que significa RDW? É o índice de variação do tamanho das hemácias, tá? Por quê? É óbvio que as hemácias, elas não vão estar todas dentro de um padrãozinho igual. A gente tem variação e isso é normal. E a gente avalia essa variação, tá? Ela tem um valor aqui, ó, de 11,5 até 13, é absolutamente normal o meu RDW. Acima de 13, a gente chama isso de anisocitose. E o que significa uma anisocitose? Tem que abrir o olho para inflamação. Paciente inflamado. Paciente que está com excesso de gordura visceral, que está com estresse oxidativo, alguma inflamação no corpo, alimentação pobre em nutriente vai aumentar o RDW. Então o RDW ele pode ser utilizado como um marcador junto com todos aqueles que a gente já conhece aqui, né? Quais são os principais marcadores de inflamação? Gama-GT, ácido úrico, fibrinogênio, ferritina, insulina, e eu posso colocar o RDW junto como um marcador de inflamação. Então tá vendo como um hemograma pode trazer muita informação, e principalmente sobre os hábitos alimentares do paciente. E cabe aqui falar que a própria American Heart Association, a Associação de Cardiologia Americana, já considera aumento do RDW como um marcador de aumento de risco cardiovascular. Olha a importância de avaliar esse exame. O hemograma, ele não termina aqui, tá? O hemograma também traz o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, e o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média.
que isso é o quanto de hemoglobina existe na hemácia, né? Esse aqui é um indicador mais para a gente falar de anemia. Então eu não vou trazer isso no vídeo de hoje, que a gente pode fazer um vídeo, já fiz um vídeo aqui sobre anemia, dá para fazer um vídeo mais específico sobre anemia, agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre as informações do hemograma. Então a gente vai deixar para falar sobre o HCM e o CHCM num próximo vídeo. Mas eu queria trazer então hoje essas informações para entender, primeiro, olha como a gente já tem indicadores precoces da falta de vitamina B12, como a gente pode entender se a vitamina B12 é funcional ou não e se o ácido fólico é funcional ou não. Porque às vezes você vai ter um ácido fólico de 13, 14 no sangue, uma hemoglobina, uma vitamina B12 que pode estar em 800, como eu já disse, e você tem indicadores no teu sangue que essas vitaminas não estão funcionais, né? Um deles é no hemograma. Outro, que a gente já falou aqui, é a homocisteína. Se a homocisteína está alta, também é um sinal que você tem vitaminas no sangue que não estão sendo ativas. Então, um bom hemograma, quando o médico tem esse conhecimento para avaliar, ele fala muito sobre o paciente. Ele fala se o paciente está hidratado, se o paciente está retido, está com retenção de água. Ele fala se o paciente tem boa absorção de ferro nos enterócitos do lado do intestino, nas células do intestino. Ele vai trazer informações que podem ajudar numa conduta. Então, às vezes, né, você não tem, está num lugar, está atendendo, não tem muita condição, está atendendo pacientes que não têm condição financeira, pede um hemograma. A partir dali a gente já consegue fazer muita coisa por esse paciente. Semana que vem eu vou trazer um vídeo falando sobre leucograma. Aí a gente vai entender sobre os glóbulos vermelhos, os leucócitos e toda a linhagem de leucócito e como isso também pode trazer... Glóbulos brancos. Brancos? Falei errado? Desculpa. Também que o Fernando está aqui, tá? A gente vai falar sobre os glóbulos brancos e toda a linhagem de leucócito e o quanto isso pode me ajudar a dar diagnóstico sobre o paciente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família. Lembrando que também, se não tiver inscrito nesse canal, se inscreva, ajuda o canal a crescer, ajuda a divulgar esse canal. E abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.